Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. E hoje a gente vai se aprofundar no nosso estudo para explorar um tema que é bastante interessante, que é sobre a verdade, especialmente dentro do contexto dos eventos finais. Como é que é se colocar ao lado da verdade? Como é que é o que significa você comprar a verdade e não vendê-la, né? Esse é o verso-chave de Provérbios 23. E por que a sabedoria, assomada ali, acompanhada da instrução, do entendimento, são tão vitais para as nossas vidas diárias? Comprar a verdade e não vendê-la significa valorizar a verdade acima de todas as coisas. Ou seja, é investir todo o seu tempo, seu esforço, seus recursos para conhecer a verdade e nunca trocá-la por nada nesse mundo, seja por conveniências, por dinheiro, por posições, por status. Significa, por princípio, se manter ao lado da verdade. E quando a gente fala do contexto dos eventos finais, isso se torna ainda mais crucial. Porque, veja, a verdade, ela é a base da nossa fé e ela é aquilo que nos guia nos tempos de incerteza, de engano. É aquilo que dá base para a gente fazer, digamos assim, as nossas escolhas e seguir no caminho correto. Lá em João 8,32, Jesus tem esse famoso verso que muitas vezes foi corrompido aí por parte dos políticos, né? Mas Jesus vai falar: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade, de fato, é aquilo que liberta a gente, porque dá condição para a gente de discernir em relação aos enganos que nos mantêm presos, né? Conhecimento é liberdade. E conhecer a verdade, especialmente a verdade da palavra de Deus, é aquilo que protege a gente das mentiras de Satanás, porque alinha a gente com a vontade de Deus. E quando a gente lida com a verdade, não basta apenas ter um bom intelecto, né, para poder reter valores morais, valores doutrinários ali na sua mente, na sua memória. É preciso você ter de fato sabedoria. Isso é crucial. Porque a sabedoria, ela é a capacidade, digamos assim, de aplicar aqueles conhecimentos teóricos que você conhece, aquelas doutrinas, aquelas verdades que você tem na sua memória, na sua mente, e aplicá-las de forma prática, na sua vida diária, nas suas escolhas, na forma como você vive, como você decide cada coisa. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, a gente é encorajado a pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá sabedoria a todos generosamente. Veja, a sabedoria, ela é aquilo que ajuda a gente a tomar as decisões corretas e a viver de maneira que honre a Deus, especialmente quando a gente está em tempos de crise, onde todos os incentivos ao nosso redor são para a gente fazer escolhas ruins, escolhas que até beneficiem a gente num primeiro momento, mas que na verdade, no longo prazo, no fim, são caminhos de morte, como a Bíblia vai dizer, né? Uma outra virtude para a gente lidar com a verdade de forma apropriada, de fato, é a instrução, ou seja, é o processo contínuo de aprendizado e de crescimento no conhecimento de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17, um verso famoso, vai lembrar para a gente que a Escritura como um todo ela é útil para ensinar, corrigir e para instruir na justiça, ou seja, colocar a gente num caminho de sabedoria, num caminho de virtude. Por isso a gente precisa estar dispostos a aprender e a deixar que a palavra de Deus molde as nossas vidas. Já o entendimento é aquilo que vai permitir a gente discernir a verdade do erro, preparar a gente para os desafios espirituais. Provérbios 4, 7 diz para a gente o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Adquira, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Por quê? O entendimento, principalmente o entendimento profundo das Escrituras, é aquilo que capacita a gente a resistir aos enganos do inimigo e a permanecer firmes na fé. Né? Porque o entendimento vai ajudar a gente a olhar para alguma coisa e comparar, ou seja, entender, compreender o contexto daquilo dentro dos princípios, dentro das doutrinas, e discernir, peraí, isso aqui não é o que Deus desejava, por mais que possa parecer, né? Então, quando você pensa lá em Adão e Eva, faltou para eles justamente o entendimento de poder discernir aquilo que estava sendo colocado diante deles. Agora, vamos dar uma aprofundada um pouco mais nessa discussão, focando na lealdade a Deus e a sua palavra e no papel fundamental, digamos assim, da experiência pessoal e da profecia. Porque
A gente vê muitas vezes que, por mais que a gente tenha a revelação escrita da palavra de Deus, muitas vezes a gente se apega, especialmente, a um contexto assim mais de experiência pessoal, sabe? Ah, eu experimentei isso, eu passei por aquilo, eu tive essa experiência especial e por causa disso eu sei a verdade. E aí muitas vezes a gente coloca uma experiência pessoal no lugar da revelação divina, no lugar daquilo que já está escrito, que já foi revelado. E como a gente viu durante toda essa série, né, que a gente discutiu durante esse trimestre, o grande conflito nada mais é do que uma batalha que está sendo constantemente travada ao longo dos tempos, desde lá atrás, antes da criação do mundo, entre dois lados, né, a verdade e a mentira. O erro, o engano, a astúcia maligna e a verdade, os princípios, os valores, as doutrinas divinas que mostram para a gente um bom caminho para se viver, a forma como Deus governa o seu mundo. E lá em João 8,44, Jesus ele vai deixar muito claro o que especificamente é esse outro lado, o lado oposto aos seus princípios. Jesus ele descreve Satanás como alguém mentiroso e o pai da mentira, ou seja, do lado de Deus está a verdade, os valores, os princípios divinos, né, de luz, de bondade. Por outro lado, do outro lado lá está a mentira, o engano, a astúcia maligna para ir contra os valores divinos, ou seja, Satanás. Então, Jesus, lá em João 14, verso 6, vai se apresentar em oposição a esse pai da mentira, como ele mesmo, Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida. A verdade que liberta do engano e que está na palavra de Deus. É a revelação de quem Deus é, de fato, de como é o seu caráter, de como ele verdadeiramente faz as coisas, né? Então, é a palavra de Deus, é Jesus com uma revelação divina que vai desmascarar todas essas estratégias malignas de Satanás e revelar os planos divinos. Como diz lá no Salmo 119, verso 105, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Jesus, ele vai se mostrar como essa luz. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Aquele que vem a mim não andará em trevas. Em 2 Pedro 1, 16 a 21, o apóstolo ele vai afirmar que nós, os seguidores de Jesus, aqueles que andam no caminho da luz, a gente não segue fábulas engenhosamente inventadas, mas nós seguimos profecias que iluminam o caminho. Nós seguimos diante da revelação que Deus nos deu. Veja, as profecias, elas nos ajudam a distinguir a verdade do erro. Elas servem como uma proteção contra falsos ensinadores e contra os poderes ilusórios dos espíritos das trevas. Ellen White vai enfatizar que sem a Bíblia, sem as profecias, todos nós seríamos facilmente enganados. Por isso ela adverte sobre o grande último engano que virá, onde a contrafação se parecerá tanto com a verdade, que vai ser impossível a gente distingui-la sem o auxílio das Escrituras. E em complemento à revelação escrita, a profecia que é dada, Pedro ele vai falar da sua experiência pessoal, especialmente, se você recorda da história, o Monte da Transfiguração. Lembra? Lá Pedro e mais alguns discípulos testemunham a glória de Jesus, né? Jesus recebe a glória que vem direto dos céus. Esse episódio está lá em Mateus 17, 1 a 9. E Pedro vai usar essa experiência que ele teve para poder destacar a importância da palavra profética, ou seja, o que ele e outros discípulos viram diante dos seus próprios olhos, ou seja, Jesus ali sendo glorificado diante deles, recebendo uma glória vinda diretamente do céu, foi justamente aquilo que tinha sido profetizado a respeito do Messias lá no Antigo Testamento. Então, Pedro ele segue afirmando que as profecias, elas são como uma luz que brilha num lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja nos nossos corações. E como ele viu pessoalmente, ele teve a experiência dessas profecias sendo confirmadas, ele diz que é muito valoroso, é de um valor inestimável a palavra profética. Só que veja bem, apesar de Pedro ter tido uma experiência pessoal maravilhosa, ele vai acabar negando Jesus ali num primeiro momento de maior dificuldade. Na primeira oportunidade de maior pressão, ele acaba negando Jesus. Isso mostra pra gente que nenhuma experiência pessoal é a prova de falhas. Não importa o quão próximo você tenha experimentado essas circunstâncias, por mais sobrenaturais, maravilhosas que tenham sido,
elas não são a prova de falhas, elas não garantem que nós estaremos livres de fazer escolhas erradas, de falhar no processo. A experiência pessoal, ela é sim importante, Pedro deixa isso claro, só que ela deve ser sempre guiada e confirmada, como Pedro vai dizer, pela palavra profética, pelo aquilo que está revelado nas Escrituras. As emoções, as percepções humanas, né, porque por mais interessante que uma experiência possa ser, ela é uma percepção humana, ela parte de uma perspectiva que o ser humano experimenta. E essas emoções, essas percepções, elas podem sim falhar. A gente pode entender as coisas erradas. Você lembra o que Pedro fez quando ele teve a experiência? Ele não simplesmente reconhece, não, Jesus é Deus e tudo mais, e todo o processo da morte e da expiação e do evangelho. Não, ele fala assim, Senhor, aqui é muito gostoso, quer que a gente faça uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias? A perspectiva dele estava totalmente errada. Só que a profecia bíblica, ela é segura, ela é confiável porque ela vem de uma fonte sólida, que é a própria revelação de Deus. Pedro também ele menciona que os seus leitores sabiam mais até que os profetas do Antigo Testamento. Ele fala isso lá nos versos 10 a 12. Sabe por quê? Porque os profetas, embora eles fossem sim inspirados pelo Espírito Santo, eles não compreendiam totalmente as mensagens que tinham recebido. Eles estavam limitados à sua época, ao seu contexto. Né? Você lembra lá de Daniel, quando ele fica doente porque ele não consegue entender o que está acontecendo na profecia e um anjo precisa vir do céu para poder passar para ele o que estava acontecendo nos bastidores, digamos assim, da guerra espiritual? Então, esses profetas do Antigo Testamento, por mais revelação que eles tivessem, eles ainda tinham que estudar, que investigar as suas próprias profecias. O próprio Daniel, ele passa um tempo estudando lá o livro de Jeremias, o livro do profeta Isaías, para chegar às suas conclusões. Então, isso mostra que o entendimento da verdade, ele é progressivo, ele não para no tempo, ele se desenvolve com o tempo. Então é o nosso papel buscar, cavar. Nós somos sim muito privilegiados porque a gente já tem um legado de uma revelação completa e também uma tradição milenar ali de interpretações dos pais da igreja, dos apóstolos e tudo mais. Só que ainda assim, nós precisamos estar sempre aprendendo e crescendo no nosso conhecimento das Escrituras. A gente não deve se acomodar ou presumir que a gente já sabe de tudo. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, de orientação. E a lição vai abordar, de segunda a quinta, vários temas proféticos sobre os eventos finais, né, como o selamento, o selo de Deus, a chuva temporã, a chuva serôdia, o alto clamor. Agora veja, eu pessoalmente não sou um grande especialista em profecias, não é a área que eu mais estudo, apesar de reconhecer sim a sua importância, eu acho legal as profecias, mas não é algo que eu me dediquei muito a estudar. Geralmente eu trabalho buscando mais ali traçar reflexões espirituais, tentando refletir sobre implicações mais profundas dentro de uma prática de vivência cristã, né, dentro dessas verdades especiais da revelação, das profecias até. Então assim, pequeno disclaimer, um pequeno aviso aqui para você. Se você quiser se aprofundar mais nesses temas proféticos que eu acabei de mencionar e que a lição trabalha, eu tenho certeza que você vai encontrar ótimos materiais aqui mesmo no YouTube. Você tem o canal do Lições da Bíblia, lá da Novo Tempo, que tem pastores excelentes trabalhando todos esses assuntos, mas eu, aqui nesse espaço, aqui no canal, eu quero utilizar esses próximos minutos, especialmente do vídeo aqui dessa semana, fazendo uma reflexão sobre o papel da profecia e a nossa postura em relação às verdades da palavra de Deus e da nossa própria interpretação. Veja, muitas vezes a gente acaba sendo arrogante demais porque a gente consome vários sermões, a gente tem muito material interessante na igreja, seminários, estudos bíblicos, a gente frequenta determinada igreja que é farta de pregações maravilhosas por um longo período. Só que aí a gente acaba esquecendo de um detalhe muito importante. Existe uma diferença entre a verdade essencial daquilo que foi revelado e aquilo que nós interpretamos da revelação. Ou seja, existe o que está escrito na Bíblia, o que Deus revelou, e existe aquilo que nós entendemos e nós explicamos a partir da perspectiva do nosso entendimento. E aí muitas vezes a gente fica tão apegado à nossa própria interpretação que a gente não mantém mais uma mente aberta para a gente ser surpreendido por novas perspectivas, por novos entendimentos doutrinários e proféticos mais profundos ou mais assertivos, mais perto de uma verdadeira interpretação. E Ellen White, ciente desse problema dentro da igreja, ela vai alertar a gente sobre a necessidade de aprender e desaprender as coisas constantemente. É isso mesmo, ela não diz simplesmente aprender, a gente deve aprender a desaprender. Ela diz o seguinte: nós temos muitas lições a aprender
e muitas lições a desaprender. Deus e o céu são os únicos infalíveis. Olha que interessante isso daqui. Deus e o céu são as únicas coisas, os únicos seres infalíveis. Aqueles que pensam que nunca terão de desistir de uma visão estimada, ou seja, de uma perspectiva, de um entendimento de determinado assunto, nunca vão ter ocasião de mudar uma opinião e por isso ficarão desapontados. Enquanto nós mantivermos as nossas próprias ideias e opiniões com persistência determinada, não podemos ter a unidade pela qual Cristo orou. O que ela está dizendo aqui é que Deus ele não tem nenhum compromisso com as nossas interpretações. Ele não está preso ao nosso entendimento da verdade. Ele não está preso a essas coisas. Deus é livre para agir dentro daquilo que Ele prometeu, que Ele revelou. E se a gente entendeu errado, se a gente entendeu de forma incompleta, isso não é problema dele, falando dentro de uma linguagem humana, né? O compromisso que Ele tem é com a sua própria palavra, aquilo que Ele mesmo revelou. E muitas vezes a gente tem uma mente tão fechada que se algo não sai do jeito que a gente achava que seria, aí a gente coloca a soberania de Deus em descrédito, ou seja, se a profecia não for cumprida do jeitinho que eu imaginei, que eu interpretei que seria, então a profecia não se cumpriu, então Deus não agiu, por isso Deus não cumpriu a sua vontade. A gente duvida. Por isso manter uma mente aberta significa estar disposto a reconhecer que a gente não sabe tudo e que Deus ele pode surpreender a gente com novas revelações e novos entendimentos. Isso é particularmente importante quando a gente fala de profecias e de eventos futuros. É muito perigoso a gente selar, a gente fechar o nosso entendimento sobre profecias, porque profecias são amplas, elas são linhas gerais, elas são um panorama, digamos assim, idealista. Ela passa uma ideia espiritual sobre algo que vai acontecer e não necessariamente ela descreve ponto a ponto, cada detalhe, o dia, a data, a hora, a cor, o cheiro, o endereço. E a gente fica procurando essas coisas. E a gente fica travando guerras infinitas na igreja sobre o entendimento dessas coisas. Lá em João 13:19, Jesus diz uma coisa muito importante sobre a profecia. Ele diz que desde já, ou seja, hoje eu digo para vocês as coisas antes que elas aconteçam, para que quando elas acontecerem, vocês creiam que eu sou. Olha que interessante. Ele diz que avisa antes, para que quando acontecer, aí vocês entendam aquilo que eu estou falando, aquilo que eu sou. Lá em João 14:29 ele vai falar algo muito similar. Eu digo essas coisas para vocês agora, antes que elas aconteçam, porque quando elas acontecerem, vocês irão acreditar. O propósito da profecia bíblica não é dar pra gente um roteiro detalhado de cada evento futuro, de tintim por tintim, cada cor, cada detalhe, cada cheiro, cada endereço. O propósito da profecia bíblica é fortalecer a nossa fé, fazer com que a gente aumente a nossa confiança em Deus à medida em que a gente vai vendo a sua palavra se cumprindo. Mas ela se cumpre de acordo com a sua vontade, o seu propósito. A história está repleta de exemplos onde as profecias elas foram claramente entendidas somente depois que os eventos ocorreram. Os próprios discípulos são um exemplo disso. Mesmo com várias profecias ali do Antigo Testamento e as próprias palavras de Jesus sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, eles não conseguiram compreender plenamente até que finalmente esses eventos aconteceram em sua plenitude. Só aí eles conseguiram olhar para trás e ver como tudo se encaixava perfeitamente dentro do plano divino. Isso ensina pra gente uma lição muito importante sobre como a gente deve abordar as profecias. Em vez da gente tentar desvendar todos os detalhes antes do tempo, nós devemos focar em viver de acordo com os princípios bíblicos e confiar que Deus vai dar pra gente um entendimento no momento certo. Nós devemos estar preparados espiritualmente e permanecermos vigilantes, só que sem a obsessão de ficar decifrando cada evento futuro, cada detalhe, cada data. Muitas vezes as pessoas elas pensam que as profecias existem para satisfazer a nossa curiosidade sobre o futuro, para deixar a gente saber tudo. E a gente faz PowerPoints, a gente faz tabelas, gráficos, linhas do tempo, e a gente coloca cada detalhezinho ali, não, isso aqui vai ser tal dia, vai ser em tal lugar, vai ser tal igreja, vai ter em tal país. Só que a verdade é que as profecias não são dadas para esse fim, elas não são dadas para satisfazer a nossa curiosidade, elas não são dadas para nos dar soberba de que a gente tem uma verdade que ninguém mais tem. O objetivo das profecias é fortalecer a nossa fé em Deus. Elas servem como luz que vai guiar a gente nos tempos de escuridão, de incerteza, ajudando a gente a discernir a verdade do erro.
Ao ver as profecias se cumprindo, nós somos lembrados do poder e da fidelidade de Deus, na soberania que Ele tem sobre todos os eventos, sobre toda a história. E isso dá pra gente a plena confiança de enfrentarmos um futuro que para nós é incerto, mas que para Ele é apenas uma memória. E além disso, as profecias elas chamam a gente para tomarmos uma ação, para decidirmos algo, mas de forma ativa. Elas não são apenas para nossa contemplação passiva, mas para preparar a gente para os desafios espirituais que vão vir, sim. Nós sabemos, por exemplo, que tempos difíceis virão e que a nossa fé ela vai ser testada de alguma forma no futuro. Portanto, a nossa resposta deve ser fortalecer a nossa relação com Deus hoje, agora, desde já, aumentar o nosso conhecimento da sua palavra, nos aprofundarmos naquilo que Ele já nos revelou e nos envolver em uma comunidade que apoie a gente, que nos encoraje, que ame a palavra de Deus tanto quanto ela merece. Um exemplo prático disso pode ser visto principalmente na forma como a gente interpreta a chuva temporã, a chuva serôdia, né? É apenas um exemplo de algo que a lição vai discutir essa semana, mas que é muito interessante, porque as pessoas às vezes perdem um tempo assim, inestimável dentro de discussões infrutíferas, né? Por exemplo, dentro da tradição cristã, especialmente a adventista, nós acreditamos que a chuva temporã ela representa o derramamento inicial do Espírito Santo. Isso fica bastante evidente quando a gente olha para o evento do Pentecostes, né? Só que a chuva serôdia ela representa um derramamento final do Espírito antes da segunda vinda de Cristo. Enquanto a gente aguarda esse último derramamento, que nós não sabemos quando vai ser e como vai ser, a gente deve estar abertos a como e quando Deus vai escolher cumprir essa promessa. Então, o nosso foco ele não deve ser, por exemplo, saber cada detalhe secundário de como isso vai acontecer, quais são os detalhes, quais são as questões periféricas, né? Mas sim estarmos preparados nos nossos corações, nas nossas mentes, vivendo em sua conformidade, de acordo com a sua vontade. Estarmos prontos para receber as suas bênçãos quando elas finalmente vierem. Estarmos abertos ao Espírito Santo quando ele finalmente aparecer. Olha só, quando a gente olha para trás na história de Jesus, você vai ver os fariseus da época de Jesus, como é que eles tinham, né, suas discussões infinitas, eles debatiam e cada um tinha suas próprias interpretações detalhadas das escrituras, das profecias. E assim como nós hoje, muitas vezes, eles criaram gráficos, cronogramas complexos dos eventos finais, de como o Messias apareceria, de quais seriam os contextos, qual seria a cor da sua roupa, quais os milagres que eles faria. E quando Jesus ele apareceu e não se encaixou nessa expectativa, não se encaixou no cronograma deles, não se encaixou nos seus esquemas pré-raciocinados, dentro de cada detalhe que eles tinham ali pintado para o Messias, o que eles fizeram com Jesus? Simplesmente o rejeitaram. Isso ensina pra gente que focar demais nos detalhes pode cegar a gente para a verdade essencial e para a forma como Deus ele realmente opera. Ele opera dentro da sua vontade. As profecias elas são dadas para nos guiar, só que a fé e a confiança na palavra de Deus devem ser a nossa âncora principal. Se as coisas não saírem de acordo com o que eu esperava, será que eu ainda vou confiar em Deus? Será que eu ainda vou achar que Deus ele é soberano acima de todas as coisas? A gente gasta horas e horas e horas intermináveis de discussões, inúmeros sermões, seminários, para especularmos cada detalhe daquilo que a gente acha que vai acontecer no futuro. Só que tudo que a gente tem nas profecias é um quadro geral, uma visão mais ampla, por isso a gente precisa ser humildes. Nós precisamos reconhecer que há muitas coisas que nós simplesmente não sabemos. Nós podemos compartilhar a estrutura geral das profecias, mostrar um quadro ali para que nós possamos entender e estarmos atentos, só que a gente deve evitar ficar fazendo afirmações dogmáticas sobre detalhes específicos que ainda estão por se revelar. Preste atenção em como é que vai ser a discussão, provavelmente, na sua classe da escola sabatina. Vão ficar discutindo detalhes, datas, notícias, como se isso fosse o mais importante. Veja, o futuro ele é aberto. E ele depende de muitas circunstâncias. Então é importante a gente manter essa perspectiva de flexibilidade e a disposição para ajustar a nossa compreensão à medida que Deus nos dá mais luz. Tem um texto de Ellen White no livro, acho que é no livro Eventos Finais, onde ela está discutindo ali como é que a gente vai ser perseguido no final, né, falando da perseguição que os crentes, os cristãos, os
aqueles que são santos, eles vão estar sendo perseguidos pelos ímpios. E ela descreve essa perseguição dentro do contexto dos eventos finais. Ela descreve essa perseguição como homens correndo atrás dos santos com espadas e tochas na mão. Olha só que interessante. Você acha, olhando hoje, olhando para a nossa perspectiva, que as pessoas no futuro, quando, sei lá, aí a gente tem os outros conceitos que a gente firma com bastante certeza, decreto dominical, decreto de morte, isso, aquilo, os editos, não sei o que lá. Quando isso acontecer, vai lá, partindo do pressuposto que essas coisas vão ser do jeitinho que a gente imagina, você acha mesmo que eles vão vir atrás da gente com tochas e espadas? Hoje você tem drone, você tem leitura de sinal de calor, você tem satélite, você tem Starlink, você tem um monte de coisa hoje. Você acha que os caras vão correr atrás da gente com espada? Ah, então a Ellen estava errada quando ela falou o que falou. Não, porque ela estava falando da sua linguagem, da sua perspectiva, do seu tempo, da sua época. Era aquilo que ela conhecia. E aí a gente acha que essa é uma verdade definitiva. Não é. Ela está falando dentro do seu contexto. Não é que ela estava enganada. Os profetas todos na Bíblia falam a partir dos seus próprios contextos. Então a gente deve tomar cuidado em ser taxativo em como as coisas vão ser, né? Ah, porque aí a gente vai se esconder nas cavernas, porque não sei o que lá. Eu falei, gente, você acha que hoje é possível para um ser humano se esconder em algum lugar no planeta Terra? Os caras mapeiam tudo por satélite, eles sabem cada lugarzinho, cada coisa, cada detalhe. É praticamente impossível hoje você se esconder. Ah, então eu não vou fazer nada. Não é esse o ponto. O ponto é que a gente fica se planejando. Uma vez eu estava na igreja e um visitante ali que estava interessado chegou para mim e falou assim, ah, eu estou decepcionado com a igreja de vocês, porque pelo que eu vi um pregador de vocês falando, eu fiquei muito intrigado, porque ele disse que as coisas já estão acontecendo e tudo mais, e que a gente deve se preparar, e me intriga bastante vocês estarem aqui perdendo tempo e não estarem na casa de vocês estocando alimento, comprando uma casa no meio do nada, colocando comida debaixo da cama, sabe, guardando os seus recursos. Eu falei assim, calma, a gente não é assim que as coisas funcionam. Não, mas... E ele estava tão preso com essas ideias, com esses conceitos, que ele não conseguia ouvir mais nada. Quer ver um outro exemplo? Aqui não é profético necessariamente, mas está dentro da história do Adventismo. Lá em 1888, e essa é uma época fascinante se você gosta de estudar a história da igreja, aconteceu lá um evento muito significativo na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi conhecido como a crise de 1888. Dois camaradas, dois jovens, dentro de uma... Foi um evento que aconteceu, uma assembleia, eles se reuniram lá e dentro das apresentações, das pregações, né, dos seminários, dos debates que estavam ocorrendo lá naquele evento, dois camaradas chamados Jones e Wagner, dois jovens, eles chegaram e enfatizaram nas suas apresentações que a justiça pela fé em Cristo era central para a salvação. E essa era uma doutrina que eles acreditavam que estava sendo negligenciada pela igreja, que dava muita ênfase, muita importância para a lei, guardar os mandamentos, os 10 mandamentos, guardar o sábado, é isso que vai fazer a gente ser salvo. E eles começaram a argumentar que a lei que é mencionada lá em Gálatas se referia também à lei moral, os 10 mandamentos, ou seja, lá em Gálatas fala que o fim da lei é Cristo, ou que tipo, Jesus trouxe a lei ao seu cumprimento. E aí, os adventistas da época, eles entendiam, não, isso é só a lei cerimonial, só aqueles costumes e coisas que eram feitos lá em Levítico, dos rituais e tudo mais. E eles falaram, não. Eles defendiam que ambas as leis, tanto a moral como a cerimonial, apontavam para Cristo e que a salvação, ela não poderia ser alcançada mediante a obediência a essas leis, apenas pela fé em Jesus Cristo. E aí alguns camaradas mais tradicionais da igreja, dos líderes ali que tomavam conta da igreja, como Smith, Butler, eles defendiam a interpretação tradicional que a igreja tinha até aquela época, que, veja, a lei em Gálatas, ela se refere principalmente à lei cerimonial. Por isso, a gente precisa continuar enfatizando a importância da obediência aos 10 mandamentos, especialmente dentro do contexto do sábado. E eles temiam, né, Smith, Butler, eles temiam que essa nova interpretação de Jones e Wagner pudesse levar a um enfraquecimento da observância da lei, que era a base da identidade adventista. Não, as pessoas vão ficar com esse papinho de graça, de fé, e vão parar de obedecer à lei, vão viver uma vida mais frouxa, digamos assim. Smith, por exemplo, ele estava preocupado que revisar ou abandonar uma interpretação que tinha sido mantida por mais de 40 anos pudesse criar incertezas, questionamentos sobre outras doutrinas que a igreja adventista sustentava. Ou seja, se a gente for mudar de ideia agora, isso vai criar uma desconfiança em todas as outras doutrinas. Então a gente não pode questionar as verdades.
Você já ouviu isso hoje? Você não pode questionar o que é dito. Ellen White, em resposta a essas preocupações, ela enfatizou a importância de sempre buscarmos a verdade, não importa como a verdade pareça. Mesmo que isso signifique revisar interpretações antigas, abrir mão de certos preconceitos. E ela encorajou sim a igreja a não temer a reavaliação de doutrinas à luz da Bíblia, à luz de um novo entendimento. E em uma de suas declarações mais interessantes na época, ela disse: olha, não é uma prova de que uma doutrina seja verdadeira o fato de homens terem crido nela por muitos anos. Ou seja, o que ela está falando aqui? Algo não se torna verdadeiro só porque as pessoas acreditam nisso há muito tempo. E nem o número de anos que ela tenha sido defendida é prova de que um erro se torne verdade. Ou seja, uma mentira ou um erro defendido por muito tempo não se torna uma verdade, só se torna um erro muito antigo. Ela diz, ele ainda é um erro. Nós não temos desculpa para aceitar as opiniões de qualquer homem no lugar de Deus, no lugar da verdade divina. As opiniões do ser humano nunca terão um lugar primordial no lugar da verdade divina. E aí a gente volta ao nosso ponto inicial da discussão aqui, da reflexão que eu estava fazendo com vocês. Deus, ele não tem nenhum compromisso com as nossas próprias interpretações. Ele não está preso a elas. O seu compromisso é apenas com a sua própria palavra. Por isso é que a gente precisa aprender a distinguir entre o essencial e o secundário, entre aquilo que é realmente o essencial da palavra de Deus, a verdade, e as questões de menor importância, que às vezes é aquilo que a gente mais gasta tempo discutindo, brigando, em conflito. As questões essenciais como a fé em Jesus para a nossa salvação, a obediência dos mandamentos num processo de santificação e de fazer a vontade de Deus, a preparação para a sua vinda, tudo isso deve ser mantido firmemente. Agora, questões secundárias que podem envolver interpretações específicas de eventos proféticos, detalhes de como o culto deve ser, qual é a ordem da programação, tudo isso deve ser abordado, mas com humildade, com disposição para aprender e crescer em Cristo. A palavra de Deus ela é eficaz porque ela vem de Deus, não porque vem de pessoas inteligentes que têm maravilhosos sermões. Muitas vezes o nosso maravilhamento, eu lembro disso assim, não falo de forma pejorativa e nem querendo criticar ninguém, mas é do próprio ser humano. Eu lembro quando eu trabalhava na Novo Tempo, como as pessoas eram maravilhadas com os pregadores, os apresentadores dos programas. Não, a pessoa de tal é maravilhosa, olha as verdades que ela traz. E ai de você se você questionar o que aquela pessoa estava falando, o que aquele pregador, aquele apresentador estava falando. Não, ele não erra, porque se ele está ali na TV que é de Deus, na igreja que é de Deus, nada do que ele fala ali está errado. E já houveram equívocos, sim, acontece, é do ser humano, eu já falei tanta bobagem. Então veja, Deus ele tem um compromisso com a sua verdade porque vem dele, não porque vem de pessoas capazes, pessoas inteligentes, muito pelo contrário. Por isso que manter um espírito de comunidade, de diálogo aberto é crucial. Cristo ele ora pedindo a unidade da sua igreja, dos seus discípulos, mas essa unidade pela qual ele orou só pode ser alcançada quando todos nós estivermos dispostos a ouvir uns aos outros, a aprender com diferentes perspectivas e a permitir que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Cada um de nós tem sim algo valioso para contribuir. E a gente precisa uns dos outros para poder crescer em fé, em unidade, mas a gente deve ter cuidado, devemos ter amor, paciência e devemos ter um cuidado para que a gente não brigue, para que a gente não fique em discussões mesquinhas. Mais uma vez, Ellen White lembra para a gente que há sempre uma tensão entre a tradição estabelecida, aquilo que vem de longa data, que a igreja sempre discutiu há um bom tempo, e a verdade presente, aquilo que dentro do seu contexto se reestabelece como verdade. E a gente precisa estar aberto a novas revelações de Deus. Precisamos estar, sim, dispostos a ajustar as nossas tradições, as nossas práticas, conforme Ele vai nos guiando. Não devemos ser presos, não devemos estar o tempo todo travados dentro daquilo que a gente ou que tem uma predisposição para acreditar, e aí nada mais pode ser revelado. A gente já tem toda a verdade. Se você está questionando isso, então você não gosta mais da igreja, você quer sair da igreja. Calma. Se algo é verdade, a Bíblia vai mostrar que esse algo é verdade. Não é porque a gente acredita nisso há muito tempo, que é oficial, que isso tem que ser a verdade. Claro, isso não significa sair descreditando pura e simplesmente por mero capricho. Significa ter respeito pela Escritura e deixar que a Bíblia
fale, que Deus se revele a partir da sua revelação escrita, do seu Espírito que nos guia em toda a verdade e no seu amor, que une a igreja para que em comunidade possam discutir essas verdades. Então, veja, não significa abandonar as coisas só porque elas são antigas, só porque eu não gosto, só porque eu não quero me conformar com essas verdades. Significa, sim, estar dispostos a integrar o novo entendimento conforme Deus vai nos revelando. Aquilo que sabemos ser verdade pode, sim, sofrer atualizações, pode, sim, sofrer novas perspectivas, novos entendimentos, aprofundamentos, não necessariamente exclusão, não necessariamente jogar as coisas no lixo, mas abrir o nosso campo de visão para permitir que Deus haja, não que Ele precise da nossa permissão, mas que Ele haja conforme Ele quer, sim, agir. É um novo entendimento daquilo que a gente já sabe ser verdade, mas é dentro do contexto do que Deus quer nos revelar mais e mais, dentro desse crescimento na verdade, em amor. Então, ser parte do que o Espírito Santo deseja fazer nos últimos dias envolve, sim, criar uma comunidade onde todas as barreiras são quebradas, todos são capacitados a servir. Por isso a gente deve estar abertos ao aprendizado contínuo. A gente deve valorizar cada membro da nossa comunidade, a gente deve integrar novas verdades com humildade, com alegria, para assim a gente juntos trabalharmos para construir essa comunidade de fé, inclusiva, dinâmica, onde a prioridade é o amor de Deus e isso é refletido em cada ação, em cada palavra e em cada verdade que a gente discute, tá certo? Espero que essa reflexão tenha te ajudado. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. A sua participação ajuda demais a gente aqui a alcançar mais pessoas com essa mensagem transformadora. Eu espero você na próxima semana para a gente encerrar o estudo desse trimestre que foi tão abençoado, tá certo? Que Deus continue te abençoando e a gente se vê lá. Tchau, tchau.